Plantão Fale com Motorista, Brasil, mundo, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela, eu sei que você já sabe disso. É o seguinte, o programa de hoje é muito legal, vai ser muito legal com o Celso Miranda. Ele é um cara que manja muito de carro, de moto, ele é apresentador de esportes e o mais legal de tudo, galerinha, esse programa está sendo patrocinado pela Honda! É, patrocinador! Muito obrigado, Honda. Eu tô cagado de voz. O carro é o WRV e a gente vai falar, não do carro. Olha que legal. Durante a entrevista aí você vai ver qual é o tema que o patrocinador quer que a gente aborde. Muito obrigado, Honda. Agradeço a Honda nos comentários, porque são os patrocinadores que fazem o programa acontecer. Beleza? Então vou buscar o Celso e vamos começar esse papo sobre automobilismo. Cara, tem pouca tralha, né? Pô, tá indo viajar pra onde, cara? Não, cara, isso aqui é a vida de motoqueiro. Chamar de motoqueiro é ofensivo? Cara, você sabe, tem uma coisa engraçada a respeito disso. Nos anos 70, quando a motocicleta começou a tá mais presente, né? A gente falava de um jeito carinhoso a respeito da motoca. Passou o tempo e as pessoas, e lógico que quem tem motoca é motoqueiro. Ao longo do tempo, ficou conhecido como uma prática mais agressiva de condução, o nome motoqueiro. E aí o pessoal começou a se isolar. Não sou motoqueiro, eu sou motociclista. Ah, entendi. E aí começou a haver uma divisão. Eu acho que o problema foram os motoqueiros que começaram a fazer merda. Os motoqueiros começaram a fazer merda e os caras falaram, não sou isso aí não, cara, eu sou motociclista. Uma coisa que eu queria saber de você, você é jornalista esportivo há quanto tempo? Cara, desde 1980 e você tinha 1 ano de idade. 86? 86. Caramba. Faz tempo. Sério? 86 mesmo? 86, já Você pesquisou sobre mim, cara? Você é stalker? We know everything about everybody. Esse negócio de entrevistar jornalista dá nisso, cara. O cara pesquisa sobre você também. Rodrigão, a gente tem cartas na manga pra soltar aqui a qualquer hora. Não é não. Sabe o que é? Aliás, eu tô até preocupado com o meu capacete solto aqui, vou deixar no chão do carro. Vai que sofre um acidente esse capacete aí, rapaz. O capacete tem que estar integral, belezão. Cai no chão do carro, aí é um problema, tem que chamar os caras do Detran. Deixa eu até falar pra você. Se cair no chão, joga fora. Por quê? Porque ele perde a capacidade de absorver futuros impactos. Não, mas espera aí, se ele cair da mesa no chão, você já joga fora ou não? Quando você sofre um acidente? Dependendo de como ele cair da mesa, é bem provável que você perdeu a capacidade de distribuição de um impacto nessa parte externa. Caramba. Então você tem que tomar muito cuidado com o capacete. É tipo tela de celular, então. Isso. Caiu, rachou, mas não tem quem troque, né? Você não troca... Não, você compra outro. Compra outro, né? Porque ele abala tudo, a estrutura toda, né? E aquele capacete dos caras do IMCA, que é só um coco aqui assim, ó. Isso é só enfeite, né? Isso é um chapéu, não é um capacete, né? Nossa, aquilo tanto que é proibido. É proibido? Aquilo lá não pode usar. Pô, aquele que é aberto no queixo é liberado também, não? Aquele sabe por quê? Porque se você tiver um queixo muito duro. É uma parte sensível pra caramba o queixo. Porra. Porque ele tá ligado aqui atrás do seu cérebro. Não, na luta... Na luta você desliga o cara ali. É o queixo, né? E pra legislação internacional de capacete, o que se protege é o crânio, essa parte interna. Em cima. Até aqui onde você sente aqui tem o osso, ó. Deixa eu ver. Sim, aqui. Entendi. E aquele coquinho que você falou do IMCA é só até aqui, ó. Ele não protege a parte de trás aqui. Entendi. Então aí é um problema sério, então você não pode usar. Você tá há 33 anos como jornalista esportivo. Qual foi a coisa que mais te deu adrenalina de cobrir? Porque o mundo esportivo tem muitas coisas, como pode ser acidente, ou pode ser um campeonato, ou uma disputa de final. Qual que foi a coisa que você lembra que mais você ficou com o coração disparado, ou narrando, ou vendo? Cara, várias, mas tem assim duas que são as mais, que são a vitória do Senna em 91 em Interlagos. Você narrou? Não narrei, mas eu tava lá cobrindo. O Ayrton nunca tinha vencido o Grande Prêmio do Brasil. E desde que ele começou a correr na Fórmula 1, sempre disse que era o grande sonho ganhar em casa. Vem a largada do Grande Prêmio do Brasil, não pintou, demorou, vermelha, vai pintar, vem a verde, vamos Senna, larga bem Senna, escapou ali na ponta. Então tinha toda uma história em volta dessa segunda corrida, porque em 90 o Senna, como vocês devem ver agora, bateu no Nakajima. But it was to be a day for schoolboy mistakes. Senna had time aplenty to overtake back marker Satoru Nakajima
but he chose the wrong moment. E em 91 ele estava liderando, aí o carro foi quebrando, foi falindo, né? Parece impossível pilotar um carro de Fórmula 1 com o câmbio travado na sexta marcha. Ele queria até parar. Ele não podia mais continuar correndo. Mas ele tinha tentado tantas vezes vencer o Grande Prêmio do Brasil que ele encontrou dentro dele uma força especial. E ele foi se mantendo. E aí começa a chover. Aí o Senna, tá chovendo, tá chovendo. Aquela tensão, será que vai conseguir? Não vai? Virou um tabu, né? Ele não vai conseguir ganhar em casa. E aí quando ele consegue ganhar, foi um negócio... Depois desta curva, aponta a Senna, vai pra vitória. Ayrton, Senna do Brasil. Na ponta ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. Ele ganhou e aí desmaiou. Foi o seu momento mais heróico. Você tem o teu canal no YouTube que você faz aquelas coisas muito legais de colocar a câmera no capacete e sair por aí filmando coisas. Eu vi um vídeo teu que você estava em Milão mostrando o trânsito de lá. Só que o engraçado desse vídeo é que você fala, porque o trânsito é muito bom, ou aqui no Milão o trânsito é muito bom. O que eu achei legal é o fato de que todo mundo convive numa boa. Não tem um guarda aqui para dizer que está controlando o trânsito, por exemplo. E olha só esse cara fazendo uma conversão errada aqui. Não tem ninguém aqui parando, olhando, olha, você parou em cima da faixa, como esse motociclista aqui. Ou esse rapaz aqui do carro que vai fazer uma conversão não muito ortodoxa, mas mesmo assim ele está fazendo o que ele tem que fazer. Eu falo, não, mas aqui você vê, todo mundo convive pacificamente, aí o cara buzina, aí você fala assim, aquele ali buzinou, mas... Ó, só porque eu falei que ninguém buzinava. Não, e é um vídeo, se você for fazer aquela mesma tomada no centro de São Paulo, por exemplo, você não vai parar de ouvir buzina. Ah, claro. E se alguém fizer aquilo que o cara faz, de fazer aquela conversão, claro, também vai ser um universo de gente reclamando e tal. Lá, o que dá pra perceber, né? Lógico, na Europa você tem um desenvolvimento de sociedade e de comunidade muito mais extenso do que aqui. Sim. Então as pessoas já resolveram questões que aqui ainda são motivo de muita discussão. Ah, qual é que é a função? Onde é que tem que andar o ônibus? Onde pode estar a bicicleta? Cadê a moto? O que ela pode fazer, o que ela não pode? O que a gente está discutindo lá, os caras já resolveram há muito tempo. Claro. Mas você sabe que para isso que tem código de trânsito. Exatamente. Para fazer com que as coisas estejam, todo mundo sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer. Então por isso eu acho que as leis vão mudando também, porque novas coisas vão surgindo, né? Dos anos 80, período que eu vivi quando criança, né? 80, 90, em que você tranquilamente podia andar no Fusca da família, no canguru lá de trás, e podia fazer uma viagem de 2.000 quilômetros que a criança estava segura. Hoje em dia já não é mais assim. Até porque ela não estava segura. Não estava. A gente só não sabia disso. Nos meus anos 60, começo dos anos 70, meu pai tinha um táxi e evoluiu, né? Ele tinha um táxi que era um Chevrolet 47, aí evoluiu para um Fusca 66. E nesse Fusca 66 eu chamava na época de táxi mirim. Sim. Então o táxi, para ser mirim, para poder andar com um Fusca que só tinha 2 portas, ele precisava tirar o banco dianteiro. O passageiro? Claro, claro que era o passageiro. Tirava este banco. Mas a minha pergunta foi muito imbecil. O passageiro, não, do motorista, cara. E aí ele ia ali no passageiro dirigindo de lado. Porra. Sim, tirava do passageiro. Tirava o banco da frente. Pro cara poder entrar, né? Pro cara poder entrar e sentar lá atrás. Meu pai saía com a gente, com a família, esposa e 4 neguinhos. E eu adorava ir na frente com meu pai. Só que não tinha banco. Sim. Tinha um taxímetro aqui na frente. Dá pra ver? Estamos no âmbito. Um negócio enorme aqui de aço. E eu, pequenininho, eu ia segurando a gente de pé, com a cara naquele negócio. Bom pra meter a testa. Nossa, pra perder tudo. Testa, nariz eu quebrei depois. Mas assim, nariz, testa, tudo. Dava pra arrancar tudo. E isso não tinha legislação
que coibisse Então, isso. mas não tinha legislação ou não tinha fiscalização? Além de não ter legislação, não tinha fiscalização. Esse código que veio até 97 previa coisas do tipo, motocicleta, por exemplo, tem que andar do lado do meio-fio, à direita. Foi assim até esse código. Ah, tá. Aí em 97 revisou-se tudo, que inclusive não tem uma coisa específica a respeito do uso do corredor. Ah, é? Ali em 97 foi colocado na lei uma proibição de se utilizar o espaço entre as faixas. Há 2 anos, lá na Califórnia, o pessoal estudou muito essa questão e aprovou-se o uso do corredor para motocicletas nos Estados Unidos. Na Áustria é permitido usar, na Itália, na França, o pessoal, apesar de não ter uma lei específica proibindo ou permitindo, todo mundo usa. A gente lida aqui em São Paulo com uma questão muito da velocidade, né? Sim. A gente até estava falando no começo do motoqueiro, né? Sim. Que é o cara andar 80, 100 por hora no corredor, fazer vídeo disso e virar o bacanudo, né? Exato. Esse tipo de distorção é que faz com que a gente tenha a percepção de que o corredor é ruim para todo mundo. Sim. Né? Ah, não, se eu tô em casa pedindo pizza, eu quero mais é que o cara use o corredor mesmo. Agora, se eu tô no trânsito dirigindo, eu já não quero muito, não. Você sabe dizer qual foi a última alteração, assim, o que mais mudou de importante na lei brasileira? São 2 coisas, né? A questão do uso do celular, que você vê, o código não pode. Não pode de jeito nenhum. Porque assim, o que acontece? Em 97, quando saiu o código, esse código novo, o celular era uma coisa incipiente, não tava, né? Não bombava como hoje. Até né? porque Hoje, se você ligasse o celular no carro, o carro morria. não, cabia era mais ou menos do tamanho desse capacete. E o carro assim, né? morria. Pra carregar o celular, não dava. A cebolinha não aguenta. Pode crer. Não dá. Não podia estar de fone de ouvido e não podia estar falando. Aí fizeram aqueles speakers de carro, né? Isso, só que aí o pessoal evoluiu-se na pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a respeito do problema que é o celular, Sim. junto com o volante. E aí tem uma coisa engraçada, quer dizer, passa pelo coletivo, tem a ver também com aquilo que você até me falou do individual. Lógico que tem gente que tem capacidade de falar no celular, dirigir, o cara vai perder, multitarefa. Multitarefas, Tipo o piloto de Fórmula 1. Se tem alguém no trânsito Não que é é? multitarefa, é esse cara. Que tá a 300 por hora com alguém. E um áudio merda. Horrível. Se o áudio que ele escuta é o mesmo que a gente, eu ia ser o primeiro a falar assim, vai se fuder! Como o Kimi Raikkonen. Ele mandou se fuder. Não, foi mais ou menos isso. Okay, Kimi, next car behind you is Alonso. Alonso, 5 seconds behind you. I'll keep you updated on the gap. I'll keep you updated on the pace. Just leave me alone, I know what to do. Okay, Kimi, we need to keep working all 4 tyres, please. Keep working all Yes, I'm doing all the time. You don't have to remind them to check it. Só que assim, piloto de Fórmula 1, piloto de avião também. Né? Tem um monte de Sim. gente falando, é multitask. Ah, não, é piloto de avião. Só Depois que decolou, tá mais tranquilo. Não Agora, é? o cara que tem, daqui 3 segundos tem que fazer uma curva a 90 graus. E tem alguém assim, o cara tá chegando perto de você, eu tô vendo! Vocês botaram retrovisor no carro pra quê, porra? Pra ficar falando quem tá atrás de mim? Não é? Então tira o retrovisor! Esses caras são super treinados para fazer isso. Sim. Mas na média as pessoas não conseguem fazer isso. Ah, não, né? não. E tem uma coisa engraçada, tem até a ver com neurociência, que talvez seja tema para o nosso próximo programa. Ó, pode ser, boa. Que é o seguinte, quando você tá conversando comigo aqui, tá de boa. Então Sim. isso pode, porque você já me viu. Você já tem um contato visual, você sabe Sim. quem eu sou, como eu sou e meu gestual e tudo mais. Quando tá no telefone, não. Você não sabe praticamente nada daquele contato, mas você ouve a pessoa, você tem que ver a pessoa. Então o seu cérebro cria uma imagem da pessoa lá no seu cérebro, no mesmo lugar que está processando essa imagem que você está vendo. Caramba. Ou seja, você começa a competir nessa coisa do multitask, o cérebro começa a competir com essa imagem que você tem que formar. Não é só a imagem da pessoa, é a imagem da pessoa falando o que ela está falando, com a emoção que ela está falando, com os sons em volta do que ela está falando. O cara vai criar toda aquela imagem na cabeça Entendi. dele e o trânsito sumiu. É tipo Não- aquelas TVs que tem aquela janelinha no canto aqui assim, né? Você não consegue ver as duas coisas, cara. Exatamente. Você não consegue. Quando a gente vai pra rua, se a gente entende que estamos todos indo para algum lugar e todo mundo tá defendendo o seu carro, defendendo o seu emprego, e a gente não quer se machucar, ninguém quer, Claro, se, ninguém machucar, quer se machucar. a gente deveria entender que o trânsito é uma coisa muito fácil de criar harmonia. Quando você precisa perder algum espaço para fazer uma conversão, puta, eu precisava entrar ali e tal, como é que você faz normalmente? Você abre o vidro e olha para a pessoa. E dá com a mão, né? Não, e olha.
Esse contato visual, cara, falta muito no trânsito. E quando ele acontece, você consegue o que você quer. Sim. Uma coisa que mudou muito no trânsito em São Paulo foi a ciclofaixa. Pessoas contra, né? Pessoas a favor, mas existe uma dúvida sobre o cara da bicicleta não pode andar na calçada se não tiver ciclofaixa. Qual que é a distância que eu tenho que manter do meu carro pro cara da bicicleta? É uma questão até de bom senso, né, Rodrigo? Sim. Você não vai andar colado num cara de bicicleta. Ameaçar o cara. Ameaçar o cara, você dá susto. O cara já tá fazendo um exercício, né? Aquela coisa que a gente falou de ter várias atenções. Claro. O cara já tá numa dificuldade, ele já tá se esforçando. E aí você vai lá e passa colado. Tem lei? Tem. 1,5 metro no mínimo. Ah, é? Você tem que estar a 1,5 metro do cara. Você não pode passar a 1 metro, você pode tomar uma multa. Se tiver um agente de trânsito ali, o cara vai calentar você. Tem uma coisa que eu queria perguntar pra você, que eu já vi muita gente fazendo, eu não faço, e eu não sei se é certo ou errado. O cara liga o alerta e anda com o carro. Não pode. O alerta é só com o carro desligado, só parado, com o carro né? parado, porque é uma situação de emergência. Disso, cara. O jovem motorista, o cara que acabou de tirar a carta, tá tirando, e eu no começo eu tinha um cagaço, achava que todo mundo ia bater em mim. Ia bater em mim, assim, no carro do meu pai, eu ia tomar um puto esporro porque bateram no carro do meu pai. Aí é mesmo. Ia fácil. Quais as 4 dicas que você dá pro jovem piloto, jovem motorista? É você bem posicionar os espelhos retrovisores. Claro. E esse posicionamento de espelhos retrovisores, né, os 3, fazem com que você tenha uma visão periférica melhor. Você sabe o que está acontecendo em volta do seu carro. Então você evita uma coisa que é terrível no carro, que é o ponto cego. No carro e na moto. A moto tem ponto cego. Mas do capacete? Não, porque você, assim, qualquer pessoa, você pode testar o seu ponto cego, né? Tem sempre um lugar onde você não consegue ver. Sim, são dois, assim, né? São 2 olhos, o seu cérebro que faz a conta de juntar os dois. Aqui. Não, e mesmo aqui, ó, mesmo na sua frente, você tem lugar que você não consegue ver. Sim. Então, por isso que quando você está dirigindo, tanto carro quanto moto, o que o pessoal, o que a gente recomenda? Você está sempre movendo o seu olho no ambiente. Velocidade compatível com a via, sempre. As velocidades estão indicadas. Né? Sim. Você tomar cuidado com o tipo de frenagem. Quando você faz esse mapeamento de ambiente que eu estava falando, você já não tem a necessidade de usar o freio de forma brusca. Porque você está vendo, né? Você está mapeando. Então você não precisa meter o pé. Claro. No caso de moto, por exemplo, a mesma coisa vale. E para evitar qualquer choque, isso é uma coisa legal que o pessoal está sempre evoluindo, né? Os freios são separados. Né? Você freia com a mão direita o freio dianteiro e com o pé direito o freio traseiro. Então hoje em dia o pessoal está trabalhando muito com freio combinado, cara. Isso é uma bela sacada. O freio combinado é o seguinte: o cara instintivamente ele aperta mais o freio do pé, que é o freio traseiro. Sim. Se ele fizer isso e o freio não for combinado, ele tende a derrapar a traseira da moto. Sim. Com o freio combinado, o que acontece? Ele aciona o traseiro e também aciona imediatamente o freio dianteiro, numa potência menor do que se ele fosse segurar com a mão, mas já dá à motocicleta uma estabilidade direcional imediata, para que quando ele acione o dianteiro, ele pare a motocicleta num espaço menor, e aí sim espaço menor, e com controle direcional da moto. Bom, e aí além disso, além dessas coisas, você ter uma preparação total do que você está vendo no seu ambiente, você vai ver que tem dentro do carro uma postura, até o posicionamento que você tá, né? Aquela coisa de andar que nem Playboy dos anos 70. Abaixar o banco lá atrás. Não, esticar o mãozão, apoiar, o cara apoia o pulso em cima do volante, né? Ou o cara da motocicleta, né? Que muda a direção, muda a posição do guidão, inverte os espelhos, aponta para cima para passar mais rápido no corredor. Essa postura não é só uma postura física, né? É uma postura mesmo do trabalho que você está fazendo, né? Dirigir é uma função, é um trabalho que você está executando. E essa postura que você tem que ter dentro do carro, o mais reto possível, né? No banco. E também na motocicleta, o mais retilíneo com o seu corpo possível, é para que você tenha estabilidade física, né? E postural, para acionar tudo que você precisa. Bom, esse programa foi todo patrocinado pela Honda, para que a gente falasse sobre as leis de trânsito e sobre como se portar no trânsito de uma maneira melhor. E aí chamaram o Celso, que é um cara divertido, para que a gente pudesse bater esse papo. Ele tem um canal dele no YouTube também, que tá aparecendo aqui embaixo, as redes sociais todas dele. E tá aparecendo um link também aqui da campanha da Honda. Porque inclusive esse site, né, o
honda.com.br, Harmonia no Trânsito. Harmonia no Trânsito. Ali tem um monte de outras dicas, tanto para motociclista, ciclista, motorista. Todo mundo tem um monte de informação ali no site. É bacana, porque eles trabalham, tem um setor específico da Honda que trabalha só com essas dicas para Harmonia no Trânsito. Isso é bem legal. E aí a hashtag deles é Juntos pela Harmonia no Trânsito. Não vai sair por aí achando que você é o super-homem do carro ou da moto e fazer cagada por aí, porque não é essa a ideia. É como a gente falou lá no começo do papo. A intenção é você sair da tua casa do ponto A ao ponto B sem se machucar e sem botar ninguém em risco de se machucar também. Então, essa campanha toda é só um toque de brother mesmo. De, cara, só vive pela harmonia no trânsito aí, não seja um cara do mal. Evite agressividade, não precisa disso, tá todo mundo na mesma, né? Faz o teu aí, não atrapalha ninguém. Não é não? É isso? Valeu, compadre. Valeu, Até a próxima. Vamos falar sobre o que era que a gente tinha combinado. Física quântica. Física quântica. Ou neurociência, o que você prefere? Neurociência eu gosto mais. É? Porque aí a gente tem o Nicoleles aí que tá fazendo o exoesqueleto. Aí, então. Pô, a gente tem assunto aí. Cara, ele podia até, quer dizer, você poderia entrevistá-lo? Eu vou aqui atrás, meu. Nossa, mas eu quero muito bater um papo com o Nicoleles.